Bom dia a todos. Que a graça, a paz, as bênçãos e as misericórdias do Senhor estejam sobre cada vida. Que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre nós para nos abençoar, nos guardar, nos proteger e nos dar a sua paz. Vamos dar início ao nosso EBD desta manhã. E o estudo que trazemos hoje tem por tema as consequências da desobediência à palavra do Senhor. O texto básico está em Isaías 26, verso 9. E a Bíblia em que estamos meditando, a Almeida Corrigida Fiel. O texto básico assim nos fala: com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Quando Isaías fez essa profecia, o povo de Deus estava cativo na Babilônia. O povo estava sofrendo com uma grande calamidade que havia caído sobre Israel. Havia em todo o povo um sentimento de impotência espiritual. Reportavam-se as profecias e quedavam-se diante de seus pecados, pois não deram ouvidos aos profetas e agora sofriam com uma punição que era o cumprimento dessas profecias, as quais não deram ouvidos. Isso é comum acontecer. O povo não deu ouvidos aos rogos de Noé, até que veio o dilúvio. Os israelitas não deram ouvidos aos profetas, até que veio a assolação do cativeiro. Hoje, pregamos a palavra, os sinais bíblicos que anunciam o fim, mostrando que a volta de Jesus está próxima, mas não querem nos ouvir. Em Isaías, o profeta anuncia que o julgamento de Deus irá purificar Israel e preparar o seu povo para a chegada do rei messiânico e de uma nova Jerusalém. Hoje, nós, o povo de Deus, continuamos a anunciar a chegada desse rei que nos trará uma nova Jerusalém. Nós, o povo de Deus, continuamos a anunciar o que já foi anunciado pelos profetas bíblicos, mas poucos são aqueles que nos ouvem. Falamos hoje ao povo, como disse o profeta. Fazemos parte de um coral de justos com uma única intenção, que é a de convidar o povo que se levantem, que se ponham de pé e caminhem junto com aqueles que se dirigem a Sião Celestial. Convidamos, assim como também convidou o profeta. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Isaías 26, verso 1. Conclamamos ao povo que junte a sua voz à nossa, para que juntos entoemos o cântico da terra de Judá. Entoando um cântico de louvor e adoração a Deus, os salvos caminhando em uma nova e uma viagem à terra de Judá. O povo de Deus vai sempre estar peregrinando em direção à Terra Santa, em peregrinação e cantando um cântico de ramagem. Vai estar o povo que escolheu Jesus por seu Senhor e Salvador. Ali estarão os salvos, prestes a entrar na cidade. Esse cântico é o pedido para que se abram as portas para a entrada dos salvos. A nação dos justos, que se manteve fiel e da qual fazem parte. Isso o profeta nos revela no verso 2. Abri as portas para que entre nelas a nação justa que observa a verdade. Isaías 26, verso 2. Mas para melhor entendimento, a canção que será entoada pelo povo que confiou no Senhor e na sua palavra, esses são aqueles que compõem a multidão de salvos, que são convidados a louvar a Deus. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Apocalipse 19, verso 5.
Esses são aqueles que, mesmo em meio à calamidade, se mantiveram em paz espiritual, porque guardaram um propósito firme de confiar em Deus somente. O Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, verso 3. Confiamos no Senhor sem que nos importemos com as circunstâncias. Mesmo em meio às calamidades, conservamos a nossa mente em paz por confiarmos no nosso Deus. A isso chamamos de fé. Mas assim nos perguntam por que confiam tanto no Senhor. É por crermos na sua palavra e naquilo que foi profetizado. A palavra nos diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 26, verso 4. A palavra nos revela que essa rocha eterna é Jesus. Isso foi profetizado por Daniel. E assim vamos unir a profecia de Isaías com a de Daniel, que assim profetizou. Uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Daniel 2, 34 e 35. Reinos e governantes vêm e passam, mas a profecia continua a nos dizer que haverá um que jamais passará. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2, verso 44. Jesus é a nossa rocha eterna, e assim conclui a profecia. Do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel 2, verso 45. Nós que caminhamos para Canaã celestial, para a Nova Jerusalém, convidamos a todos que venham junto de nós, mas poucos são aqueles que querem se juntar ao povo de Deus. Caminhamos desejando Deus à noite e buscando-o cedo, isso porque o desejo de procurá-lo é incessante e constante. Como vimos no texto básico, o verso 9 nos revela esse desejo. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Em sua calamidade, o povo havia buscado a Deus sem cessar. A razão é que os castigos que foi imposto ao povo descrente e que estava pelo pecado afastado de Deus recaiu também sobre aqueles que temiam o Senhor. Hoje estamos passando por uma calamidade. Ela não recaiu somente sobre aqueles que desprezam o Senhor. Recaiu também sobre nós, o seu povo. O castigo tinha por destino levar as pessoas a aprender a justiça e os caminhos de Deus. Mas assim como foi Israel, o povo temente a Deus também foi levado em cativeiro, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eles jamais foram abandonados pelo Deus em quem confiavam. O Senhor sempre esteve com eles, esteve na cova dos leões, na fornalha de fogo ardente. Embora não haja dúvida de que a referência imediata e as calamidades que os judeus haviam sofrido em sua remoção para a Babilônia era uma punição
por sua desobediência e seus pecados. Mas o Senhor estava junto do seu povo, jamais o abandonou, assim como hoje está junto de nós. O profeta dizia ao povo que buscasse a Deus com a minha alma durante a noite e pela madrugada com o seu espírito. Desejando Deus à noite e buscando-o cedo, isso significa que o desejo de procurá-lo era incessante e constante. O profeta fala dos judeus piedosos e que buscavam a Deus, mas que estavam em cativeiro juntamente com aqueles que o ignoravam ao Senhor. Mas todos estavam juntos, cativos na Babilônia, ímpios e tementes a Deus. Os que eram fiéis ao Senhor ansiavam buscar a Deus incessantemente, buscavam ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. A palavra nos fala que, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Não podemos ter dúvida de que sobre a terra está o juízo de Deus, mas será que estamos aprendendo a sua justiça com a lição que o Senhor está nos dando? Isaías, como profeta, tem a visão de dois mundos, um que crê e busca a justiça de Deus e outro que pouco se importa com essa justiça. Isaías se inclui nesse primeiro grupo que se propõe a viajar para Sião celestial, entoando o hino da vitória com Cristo à frente do seu povo. Ele expõe que nos momentos escuros sua alma anseia por Deus, como todo aquele que se diz povo de Deus, pois é assim que em meio às trevas a luz do Senhor resplandece em nossas vidas e não queremos mais deixar que trevas nos envolva. É por isso que caminhamos com o desejo de que Deus nos acompanhe, assim como declara o profeta que seu espírito busca a Deus diligentemente, porque sabe que é conhecendo a vontade de Deus e reconhecendo os seus juízos que se aprende a justiça. Assim deve caminhar aquele que reconhece o senhorio do Senhor, pois quando nos afligimos, o sono não nos vem, os espantos noturnos nos despertam, mas estamos seguros na justiça do nosso Deus. E por assim ser, é que desejamos o mesmo que desejou o profeta. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Isaías viu isso na visão e sentiu saudades do céu. Ele deseja profundamente a paz que Deus planeja para os seus. Hoje sentimos saudades do tempo em que estávamos nos templos. O profeta reconheceu que a humanidade se revela como sendo um povo que conhece e busca a justiça de Deus, e um povo ímpio que não crê e que, mesmo sendo beneficiados pelas maravilhas do Senhor, não se dão conta de que tudo devemos a Deus. E assim foi e revelou, e mesmo vendo que as mãos do Senhor está exaltada sobre o seu povo, ainda não creem. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Isaías 26, verso 10. Mas há um povo que é fiel e que busca a Deus. Mas mesmo vendo o povo da impiedade, que as mãos do Senhor estão exaltadas sobre o seu povo, ainda não creem. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Isaías 26, verso 11. O povo que caminha com o Senhor reconhece que já esteve sob domínio de outros senhores, aquele que domina o pecado. Senhor esse que ainda deseja voltar a nos dominar. Por isso damos graças a Deus pela liberdade em que Ele nos libertou. Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor Deus nosso, já outros senhores têm tido domínio sobre nós, porém por Ti
só nos lembramos do teu nome. Isaías 26, verso 12 e 13. Estamos assustados com tudo pelo que o mundo está passando. O povo de Israel estava assustado com a invasão e destruição de Jerusalém. Até o templo que havia sido construído por Salomão foi destruído. Agora andam escravos em Babilônia. E diante de tamanha assolação, Isaías fala ao seu povo que se esconda por um momento. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Isaías 26, verso 20. Até que passe a ira de Deus para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa de sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Isaías 26, verso 21. O juízo é para o Senhor, obra estranha que a humanidade não consegue entender, mas que a palavra revela pelos seus profetas. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já o Senhor Deus dos exércitos ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Isaías 28, verso 22. Estamos vivendo essa destruição, e aqueles que, mesmo vendo o que está acontecendo em nossos dias, não creem que é a justiça de Deus que está sobre a terra, terão sobre si os aguilhões mais pesados, porque foi profetizada uma destruição sobre a terra, e essa destruição já foi determinada. Mas o momento da ira divina contra os ímpios é também o de livramento e triunfo do povo de Deus, porque hoje vivemos as mesmas assolações de toda a humanidade. Mas haverá um tempo em que o povo de Deus, que hoje vem sendo perseguido por recusar-se a se associar com os ímpios e com a idolatria, nós que procuramos viver segundo os preceitos bíblicos, encontramos em nossos caminhos autoridades dispostas a nos deter, como foi com o povo de Israel. Os ímpios, e que creem em seu único poder, como o rei Ciro, que perseguiu o povo de Deus até que viesse o reinado do rei Dario. Os dois eram reis da Pérsia, mas viram o povo de Deus de maneira diferente. Veja a palavra. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá, inquietava-se no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Esdras 4, verso 4 e 5. Sabemos que Satanás procurará perverter a mensagem de Deus e arruinar o sacrifício de Jesus através de ofertas de cooperação da parte de falsos crentes que não se comprometem com a inspiração e com a inspirada revelação da palavra de Deus. Jesus previu isso em Mateus 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Portanto, essas profecias podem ser não apenas um cântico de gratidão a Deus pelo livramento de seu povo do jugo babilônico, mas podemos ver aqui algo que chega aos nossos dias, como sendo uma profecia a respeito de Jesus, colocado em Jerusalém como um monte, como um forte muro contra todo inimigo da Igreja de Cristo, toda religiosidade e hipocrisia, toda idolatria e falsos ensinos, toda falsa profecia e treva com aparência de luz. Estamos vendo tanto isso em nossos dias. Por isso, o povo que tem Jesus como seu Senhor e Salvador busca sua presença como alguém que, ameaçado, busca esconder-se em uma fortaleza. Assim é que o Senhor espera
é que mesmo após passado esse momento de angústia, sofrimento e luto, o povo continue a ver Jesus como sendo a palavra de salvação de Deus. Que Jesus continue sendo visto como a pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada para proteger seu povo. A imutável promessa e aliança do Senhor são os muros da Igreja de Deus, sob o qual seu povo vai sempre estar abrigado. O inimigo jamais irá entender em que se resume a justiça de Deus. Ele vai sempre crer na própria justiça. Estamos vivenciando esses dias, mas o profeta assim os classifica. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Isaías 28, verso 15. Mas para esses o Senhor tem a resposta que Daniel profetizou, como já vimos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Isaías 28, verso 16. E foi assim que disse Daniel. Nós, o povo de Deus, chamamos o pecador para se unir a nós, para que renuncie seus pecados, pois a palavra do Senhor nos fala que as portas da cidade se manterão abertas para receber uma nação justa e fiel. Que os pecadores sejam então encorajados a unir-se ao Senhor, para que juntos caminhemos nos caminhos da justiça, como nos fala a palavra. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo, também no caminho do seu juízo. Senhor, te esperamos no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Isaías 26, versos 7 e 8. Andar em conformidade com o projeto do Senhor nos livra de colocar os pés em caminhos tortuosos que possam nos levar ao mal, à ruína e ao pecado. Nada fazemos por interesse pessoal, mas tão somente por amor ao próximo, assim como Jesus nos mandou que fizéssemos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16, verso 15. O profeta pede a paz ao Senhor. O povo de Deus clama pelo fim da peste que assola o mundo, pois reconhecemos que tudo o que conquistamos e temos é obra das mãos e do amor de Deus. Todas as nossas conquistas e vitórias nos são ofertadas pela misericórdia de Deus. Assim como o Senhor fez todas as coisas foram feitas por sua vontade e por suas mãos, por causa da sua bondade, graça e poder. Tudo o que fez o Senhor, Ele oferta a todos. Mas nem todos aceitam o sacrifício de Jesus. O povo que agora estava cativo em Babilônia, outrora havia sido escravo do pecado, e quando somos escravos do pecado, Satanás faz com que o pecador seja seu escravo. Mas, pela graça divina, é dado à humanidade o poder de libertar-se das garras do pecado. Foi Jesus quem conquistou esse poder na cruz do Calvário. O querer essa liberdade está em cada um. Só o que tem a fazer é se lembrarem do seu Deus, e Satanás não terá mais sobre eles nenhum poder. Em seguida, o profeta fala: morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso, os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Isaías 26, verso 14. Estes não alcançaram a salvação por desobediência à palavra. Temos que buscar o Senhor no lugar do nosso pecado, em confissão diante dele, em arrependimento, a oração do pecador e as lágrimas derramadas serão vistas pelo Senhor como água de uma fonte, e tão logo sejam ouvidas, serão enxugadas pelas suas mãos.
Ele compara a dor dos judeus à de uma mulher grávida, prestes a dar à luz. O ímpio sofre e se contorce em dores. Assim, e quando seguem o desejo de seu coração, se contorcerem em dores, lutando contra a vontade do Senhor. Mas tudo o que conseguem produzir termina como nada, passa como o vento. Não sabem o que é desfrutar da consolação que procuram. Suas dores não trazem livramento algum para suas aflições. O mundo hoje, daqueles que não querem buscar a Deus, mas clamam por orações, esses são aqueles que travam uma batalha entre a descrença e a necessidade de socorro. São ímpios, são os incrédulos que ainda não foram destruídos pela força dos gemidos do povo de Deus, que ainda intercede por eles. Mas para o ímpio, Isaías fala no capítulo 33, verso 11: concebestes palha, dareis à luz restolho, e o vosso espírito vos devorará como o fogo. O que temos em mente é levar a todos aqueles que nos ouvem o consolo e confiança na ressurreição em Cristo, que é a ressurreição e a vida. Nós, como profeta, continuamos pedindo para que o povo que confessar Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador, como sendo povo de Deus, entre nos seus quartos, fechem as portas e escondam por um momento, até que a ira de Deus passe, ou seja, para se retirar do mundo e orar a Deus em secreto, até que sua indignação termine sobre os infiéis e ímpios, cujos pecados são tantos que provocaram o furor e a ira e a justiça de Deus. Em outras palavras, ele exorta os fiéis a serem pacientes na tribulação e a esperar no momento de Deus que toda assolação tenha um fim. A palavra do profeta traz um alerta que o Senhor sai do seu lugar para punir todos os inimigos de seu povo, todos aqueles que profanam o templo do Senhor, que proferem calúnias e injúrias contra o seu povo, e todo sangue inocente que foi derramado sobre a terra será vingado. Que essas profecias de Isaías possam estar falando ao nosso coração, que nós possamos entender que é um momento de dificuldade, mas o Senhor é por nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos.